A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre edificação. A Bíblia faz uma referência de que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles geram uma edificação. Por isso a gente tem que sempre vigiar o que a gente está pensando, daquilo que a gente está nutrindo, movendo dentro de nós, como algo que nos traga esperança, que nos traga vigor. Então, nós precisamos sempre estar vigiando aquilo que nós estamos pensando, para que nós estejamos edificando. E hoje o Senhor quer falar de edificação. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui Paulo estava fazendo uma referência de que ele estava trabalhando numa obra, então ele fazia uma parte, outros irmãos obreiros da época faziam a outra parte. Mas ele diz que ele lança o fundamento como prudente construtor. Isso o Senhor quer nos trazer um alerta de que nós temos que ser prudentes construtores. E no final do versículo diz assim: porém, cada um veja como edifica. Essa parte do versículo que me chama a atenção. Cada um veja como edifica. Isso é um alerta que o Senhor está nos dando através dessa mensagem do apóstolo, que nós temos que vigiar como nós edificamos. Como que essas edificações, elas são concretizadas dentro de nós? Eu sempre reparo e vejo que nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades, por privações, por restrições, nos momentos em que nós estamos sendo provados, são nesses momentos em que nós edificamos. E são nesses momentos que nós temos que ser exatamente aquilo que diz ali, prudentes construtores. Saber o que nós estamos pensando, aquietar o nosso coração para que a gente esteja pensando e buscando as coisas do alto. Por quê? Porque no momento da dificuldade, que nós estamos sendo contrariados, que nós estamos ali naquele momento difícil, de muitas vezes de insegurança, nós temos que buscar a palavra, buscar aquilo que Deus diz e ficar firmado naquilo ali. Quando nós estamos passando por momentos difíceis e nós não buscamos pensar nas coisas do alto, nós não meditamos na palavra, nós não nos firmamos na verdade, nós estamos edificando, sim, mas aí nós estamos edificando para as trevas. Como que isso acontece? Vamos dar um exemplo, né? As coisas muitas vezes se repetem quando as circunstâncias se repetem, pessoas com as quais nós lidamos e elas repetem aquelas atitudes, a gente já diz assim: ah, isso é sempre assim, né? A gente não tem uma posição de fé, de saber que Deus um dia vai mudar aquele coração, aquela vida, né? Ah, essa pessoa é sempre assim. Na verdade, a gente está dizendo aquilo para aquela pessoa, mas a gente está edificando uma fortaleza dentro de nós, edificando um pensamento que não é a verdade de Deus. Se o pensamento não é a verdade de Deus, é uma convicção enganosa que a gente chama de fortaleza. E depois que essas fortalezas são muito edificadas, que elas ficam muito fortes dentro de nós, é muito difícil a gente conseguir vencer elas com Jesus, vencer elas com a mão de Deus sobre nós, porque nós vamos ter que mudar a mente, mudar a maneira de pensar, né? A questão da amargura, a questão do desânimo, né? Ah, minha vida foi sempre assim, né? Eu sempre passei por isso. Não, tem um momento que Deus muda a vida, é só olhar a palavra de Deus. De quantas vezes Deus mudou a vida do povo, a vida ia numa direção e daqui a pouco tudo mudou. Será que foi somente Deus que mudou? Será que não houve nenhuma mudança no coração dessas pessoas? Com certeza, houve mudança na maneira de pensar. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, cada um veja como edifica. Então, nós temos que edificar sobre ouro, prata e pedras preciosas, né? Essa edificação tem que ser a palavra de Deus. Então, no momento da dificuldade, que nós estamos atribulados, que
que nós estamos lidando muitas vezes com pessoas que, né, são difíceis de lidar, a gente tem que se agarrar na palavra, ver o que a palavra diz, profetizar aquilo que a palavra diz, para que a gente não esteja edificando dentro de nós convicções que não são a verdade de Deus. Isso, quando Deus traz a circunstância, Ele quer que nós edifique aquilo que é base da sua verdade, aquilo que é Cristo. Cada um veja como edifica. Então, eu tenho que estar analisando, sejamos uns prudentes construtores, porque nós precisamos analisar o que nós estamos pensando sobre aquela circunstância. E aí a gente está na circunstância, a gente não para pensar, a gente não para analisar, a gente não para fazer uma análise daquilo que está passando no nosso coração, a gente vai de qualquer jeito, muitas vezes ansioso, muitas vezes angustiado, muitas vezes, né, sem sentir o que nós realmente estamos sentindo e percebendo que não são as percepções do Espírito, não é a palavra de Deus que nós estamos nutrindo. E aquilo que nós regamos no nosso coração é aquilo que edifica. E quando uma fortaleza ela é bem estruturada e ela é das trevas dentro de nós, nós precisamos de jejum e oração para que ela seja derribada. Então são coisas assim que a gente tem que vigiar, nós que já conhecemos, que já temos um certo tempo de conhecimento da palavra, o que será que eu estou edificando que não é o Senhor? Porque quando a gente edifica algo que não é de Deus e que precisa ser mudado dentro de nós, nós vamos ter muito trabalho, sim. Não é uma coisa que claro que Deus pode fazer um milagre, mas na maior parte do tempo, quando é uma fortaleza muito arraigada, quando é um sentimento, uma percepção muito forte, nós vamos ter bastante trabalho, sim, para nos desvencilhar daquilo, porque aí vai precisar de cura, Deus vai precisar ir nas memórias, então nós vamos precisar muito ouvir a palavra, muito vigiar no nosso pensamento, né? Bem como diz, né? O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vamos ter que ser extremamente diligentes e cuidadosos naquilo que nós estamos edificando, naquilo que nós estamos pensando, para que a gente não esteja colocando mais pedras naquela muralha enganosa que nós mesmos edificamos pelas circunstâncias passadas, pelas circunstâncias antigas, e a gente fica sempre aprisionado nas questões passadas e não vive a novidade de vida que é a realidade da palavra, porque a palavra é a verdade. O que nós passamos são fatos, mas a verdade e a realidade é aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito é a vontade de Deus, é a verdade de Deus. Não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós concluímos, né? Não são desânimos, amarguras, ressentimentos, depressões, iras, ódios. Não é isso que vem do Senhor. O que vem do Senhor é maravilhoso para nós. Mas por que nós ficamos muitas vezes presos? Por conta disso. Porque quando a circunstância vem, a gente não vigia e aceita aquele pensamento negativo, aceita aquela percepção. Por isso que aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou. Então, tudo, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós edificamos. E ele edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, sendo grande a sua ruína. Veja então que a base tem que ser Cristo, mas a edificação é nossa. É isso que Deus quer nos trazer. A gente acha que a gente indo na igreja, ouvindo uma palavra, já é o suficiente. Porque quando a gente vai na igreja, quando a gente está ouvindo uma palavra, a gente está na base que é Cristo. A gente está recebendo uma base. Mas dali para frente, o desenvolvimento da edificação daquela verdade tem que ser a nossa parte, a nossa obediência. Porque ele diz aqui que aquele que é prudente, que aquele que é cuidadoso, o homem prudente, ele edifica a casa sobre a rocha. Então,
A rocha é Cristo, a rocha é a palavra, mas a edificação depende daquilo que nós decidimos pensar, daquilo que nós escolhemos manter na nossa mente para que ela seja vivificada, para que no momento em que as circunstâncias vêm, quando vem a chuva, transbordam os rios e sopram os ventos, a nossa casa fique firme. Sim, porque ela está com base na verdade de Deus, mas ela também está sendo edificada. A edificação, quem faz, somos nós. Como que nós edificamos? Obedecendo a verdade. Como que nós obedecemos a verdade? Nós temos que meditar, nós temos que pensar na verdade. Não adianta nós irmos à igreja, ouvirmos uma ministração, estarmos ouvindo a palavra e na hora das dificuldades nós pensar coisas que não são do Senhor. Então, no momento em que nós estamos sendo provados, nós temos que buscar aquilo que Deus quer que nós pensemos, firmados na verdade, profetizar a sua verdade, para que a nossa casa seja edificada sobre aquilo que Deus quer. A verdade que é Jesus, mas também as paredes que estão sendo edificadas sejam trabalhadas dentro de nós, para que a gente esteja completamente protegido e não esteja passando por sentimentos e percepções que não são do Senhor, porque a gente edificou pensamentos, construiu barreiras e que não deixam a sua verdade penetrar no nosso coração e não deixam nós obedecer. Aí nós ficamos naquele processo. Vai lá, ouve, fica animado, no momento da tribulação cai tudo, né? Porque foi edificada sobre uma base, ouviu a palavra, estava sobre uma base, mas a edificação das paredes, né, não foi feita conosco. Então, aquilo que nós ouvimos se torna, em vez de uma rocha, se torna areia, porque a areia é uma rocha que se deteriorou, é uma rocha que se desmanchou. Então, nós ouvimos a palavra, mas nós temos que ficar firmados. Não adianta nós ouvir e passar para a areia. Não adianta nós buscar a palavra, ouvir na igreja, ouvir as pregações e ficar com base em coisas falsas, em realidades falsas. Nós temos que ir para aquilo que é a verdade, mesmo que todas as circunstâncias externas estejam dizendo que não é assim, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, e aquilo que nós cremos é a palavra de Deus, e o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus é fiel à sua palavra. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de buscarmos a sua verdade, de pensarmos na sua verdade, de ruminarmos a sua verdade, para que os nossos corações sejam não somente firmados na rocha, mas edificados e fortalecidos, para que as fortalezas enganosas das trevas sejam derribadas e edificado dentro de nós a verdade de Deus e a gente ande sobre esta verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.